Fala galera, beleza? Eu sou o Marlon, mais uma vez aqui na cidade de São Roque e hoje eu tô junto com o Nelson, que é um pintor aqui que vocês já conhecem, já tem vídeo aqui no canal, e ele vai trazer dicas sobre como fazer o preparo com massa corrida em cima de parede de drywall. Então, se você é pintor, se você se interessa aí pelas nossas dicas de todo o ramo da construção civil, incluindo pintura, é um baita de um vídeo aí para você acompanhar, tá certo? Um abraço! Fala Nelson, beleza? Tudo bom? Fala Marlon, beleza? Joia! Vamos dar umas dicas pro pessoal aí então sobre forro e amaciamento de forro, não é isso? Legal, é isso mesmo. Aí pessoal, como vocês podem ver, esse é um forro de drywall que a gente fez. Essas partes cruzadas de massa branca é a parte da emenda das placas. Essas partes pequenas são a fixação e os parafusos da placa. Esse forro já está pronto. Agora a gente vai entrar no processo de finalização, acabamento, a famosa massa corrida, que a gente chama de amassamento, tá? Esse forro, pessoal, como você pode ver, ele já está bem acabadinho. A gente vai vir com 2 demãos de massa corrida nele. Legal, sempre cruzando para não ficar nenhuma falha e disfarçar bem essas emendas, tá? Esse forro, pelo fato do acabamento dele ser de massa de drywall, não de gesso, não é preciso nem necessário o uso do fundo preparador, então a gente pode fazer a aplicação direto da massa corrida no forro. Legal? Após a aplicação das 2 demãos de massa, a gente vem com o lixamento, lixando na lâmpada, para ficar bem legalzinho, bem caprichoso. Seria interessante a numeração da lixa parede 180 para dar lixa acabamento. 180 então. Isso, a lixa Quanto mais alto o número da lixa, mais fininho ela é isso? Isso. Quanto maior o número da lixa, o acabamento dela é mais fino, a superfície dela é mais fina. E aqui tem que ser uma lixa para massa, para parede. Aqui, porque tem lixa para ferro, tem lixa para madeira, não é isso? Isso, o ideal seria uma lixa parede número 180. Em outras ocasiões, se fosse portão, se fosse parede, se fosse madeira, tem um certo tipo de lixa própria, tá? Após esse lixamento, a gente vem com a famosa tinta, né? O famoso latex branco. Os tetos vão ser brancos. De 2 a 3 demãos de tintas, aí fica legal, fechou o acabamento do forro, beleza? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Falou de lixar na lâmpada. Como que é esse procedimento de lixar na lâmpada? É o procedimento mais correto, eu acredito que exista, para ficar menos imperfeição, porque no olho humano você acaba lixando, caprichando, mas acaba sempre ficando alguma coisinha. Você usando os raios da lâmpada, da luz, você consegue ver melhor o defeito, você consegue identificar as ondulações e tal, e aparentemente fica bem melhor do que você lixar sem ela. Então a lâmpada vai servir como um instrumento de trabalho para você identificar imperfeições. Isso, aqui nesse caso, pessoal, como é um acabamento fino, a gente fala, uma dica importante, a lâmpada é 50% do serviço. 50% do serviço com a lâmpada e 50% com a lixa, para ficar bem legal o acabamento. Bom, então nós vamos acompanhar esse serviço aí também de você lixando com a lâmpada em uma próxima oportunidade. Legal. Vamos ver você aplicando agora a massa corrida aí, como que faz. Então vamos começar o procedimento aí, né, Nelson? Como que você faz aí, cara? O que você está usando aí? Isso mesmo, pessoal. Para a aplicação da massa, a gente vai usar desempenadeira grande, já estou acostumado, né? De aço? De aço, isso. Espátula e a massa corrida, né? A massa corrida da Luxcola, excelente massa, boa de cobertura. Legal, preenche bem os vãos. E uma escadinha também que faz parte do nosso dia a dia. Certo. Para começar essa aplicação, o legal é sempre passar ela, igual eu falei, em uma posição. Depois você volta aplicando a segunda mão em outra posição, na outra posição, sempre cruzando. E o movimento é sempre puxando para você. Correto. Então uma mão foi para lá, que aí você está no cantinho, você vai ter que fazer um preenchimento. Depois você vem, puxou, dando acabamento nela. Então essa é uma demão de massa. Essa é a primeira demão. A próxima demão você vai ter que fazer ela cruzada. Correto. Aí a gente vem sempre limpando as bordinhas da canaleta, para não ficar a rebarba de massa, o excesso. Depois fica ruim de tirar na lixa. A espátula sempre para dar um acabamento um pouco mais fino, um cantinho que a desempenadeira grande não alcança, não é isso? Legal, isso mesmo. E agora a gente vem queimando. Queimar e deixar liso. Queimar e dar acabamento para deixar liso. Praticamente a primeira mão foi aplicada, sempre nesse sentido. Tá. Quanto tempo depois para passar uma próxima demão aí?
Após a aplicação da primeira demão, correto seria um intervalo de 5 a 6 horas para a massa puxar legal. Tá. O que acontece? Se você atropelar esse processo, quando você estiver aplicando a segunda demão, a massa começa, a gente chama um processo de embuchamento. Então não fica legal para dar acabamento. É sempre legal respeitar esse intervalo de 5 a 6 horas. Se tiver uma frente grande de serviço, posso fazer uma demão toda hoje, amanhã eu faço outra. Tranquilo. Mais legal, mais correto. Certo, beleza. E para pintar? Lixei. Quanto tempo? Na verdade, quanto tempo eu preciso para lixar? Quanto tempo? Após a aplicação da segunda demão de massa, também um intervalo correto aí de 5 a 6 horas, porque a segunda demão ela seca mais rápido, porque consequentemente a segunda camada é mais fina. Então seria legal você aplicar num dia, você lixar e pintar no outro. Seria um tempo bem legal de cura com essa massa. Se a temperatura ambiente estiver um pouco mais frio, vai demorar um pouco mais para secar ou não tem nada a ver? Dependendo do ambiente que você aplicar a massa, se quando você estiver aplicando você perceber que a massa está pegando uma camada muito grossa, a camada média padrão que a gente costuma dizer é aproximadamente 1 milímetro. Se você estiver aplicando e sentir que ela está com 2, 3 milímetros, está pegando a camada muito grossa, consequentemente vai alterar também o tempo de cura da massa, se demora mais. Tá, e aí automaticamente eu vou demorar mais para curar, para conseguir pintar, lixar e pintar. Isso. Beleza, Nelson? Obrigado aí pelas dicas, valeu! E aí pessoal, vocês gostaram do vídeo de hoje? Bacana, né? O Nelson trouxe várias dicas aqui sobre forro de gesso, sobre o amaciamento, cuidados importantes, ferramentas. E é isso aí, não, Nelson? É isso aí, pessoal. Então, se você gostou, já curta, compartilha, se inscreva aí no canal e até o nosso próximo Papo de Obra. Valeu! Valeu!